Chegou o momento de falar de cuidado e saúde aqui no Edição Manhã, 10h17. Obrigada pela sua companhia. Chegou agora? Fica por aqui porque ainda tem bastante informação para você até às 11 horas da manhã, viu? Agora quero saber se você já ouviu falar em lipedema. O lipedema é uma doença vascular crônica que atinge principalmente as mulheres e que pode ser um desafio físico, assim como emocional e social, porque influencia a autoestima das pessoas afetadas. Sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo a partir de agora com a cirurgiã vascular Natácia Domingues. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso para a gente entender até melhor sobre esse assunto. Inclusive, o mês de junho é um mês que traz uma conscientização maior sobre esse tema, né, doutora? Isso mesmo. Até parabenizar o programa por dar esse espaço. É uma doença relativamente nova, né? Na verdade, não tão nova, já tem descrição desde 1940, mas ela tornou uma doença mesmo internacionalmente conhecida com o CID em 2022. Então, é de 2 anos para cá. E é tão importante a gente falar sobre isso, orientar as mulheres sobre essa possibilidade de doença, porque o diagnóstico muitas vezes é falho, é confundido com obesidade, com outras condições, e a paciente acaba não tendo o tratamento correto, o tratamento que precisa para ter o controle dos sintomas e da qualidade de vida. Perfeito. Você falou aí, né? Há essa confusão com obesidade e com uma celulite um pouco mais severa. As pessoas podem imaginar, uma celulite um pouco mais intensa. Na verdade, esse não é o diagnóstico, né? E o que diferencia, doutora? A gente consegue observar, olhar ali o nosso corpo e falar, não é uma obesidade, não é uma celulite, preciso me atentar a isso. Consegue, consegue. O que é o lipedema? É uma gordura inflamada, então tem muita fibrose, diferente da gordura da obesidade, tá? Então, a pessoa tem muita sensibilidade ao toque, de encostar, principalmente na região das pernas, é muito sensível. Sabe quando a pessoa fala, quando uma pessoa encosta, quando um animal de estimação ou um filho, isso aí é uma condição, começa a fazer hematomas espontâneos também, são características muito comuns. E o que a gente consegue diferenciar de uma forma mais visual, assim, tem uma desproporção entre a parte superior do corpo e a parte inferior, por exemplo, da cintura para cima e da cintura para baixo. Na obesidade, a gente tem esse acometimento de uma forma homogênea, uniforme no corpo. Agora, no lipedema, geralmente esse acúmulo de gordura é mais acentuado nas pernas, nas coxas, região de culote e pode ter nos braços também. Então, sabe quando a gente percebe aquela mulher que tem a cintura fininha, que tem a perna mais grossa, tem aquela perna com aspecto de casca de laranja, de celulite, isso fala, e com essa sensibilidade, né, sensibilidade ao toque, aos hematomas espontâneos, isso fala a favor do lipedema e não obesidade. É um problema genético, tem a ver com a questão hormonal e por isso acaba atingindo mais as mulheres? É Explica isso pra gente mesmo. esse ponto, A doutora. causa não é totalmente estabelecida, nós temos muitos trabalhos ainda em andamento, mas sabemos hoje que é um componente genético, sim, tem esse componente hereditário. E a influência do estrogênio, do hormônio. Por isso que a gente pode ter como gatilho, como início dos sintomas e essa exacerbação assim, desse acúmulo de gordura, nas fases das mulheres como na menarca, que tem essa oscilação do hormônio, na menopausa, na gestação, nas terapias de reposição hormonal. Então, tudo isso são condições que acabam predispondo o desenvolvimento da doença. E há fatores de risco que podem complicar ainda mais esse processo? Sim, a gente tem que tentar controlar os hábitos de vida. Então, pode agravar em pacientes geralmente, como eu falei que é inflamatória, condições que inflamam. O que inflama? O sedentarismo, então a pessoa não fazer atividade física, é uma alimentação desregrada, mas não é qualquer tipo de atividade física, não é qualquer dieta, digamos assim, que vai ter resultado. Um fato muito comum no lipedema é que são pessoas que fazem dieta, que fazem muita atividade física e não vê aquela perda de gordura na perna. Assim, ainda vê, fala assim, nossa, e por isso o componente emocional é muito importante, porque a pessoa fica muito frustrada.
Agora, eu estou fazendo uma dieta com restrição calórica, estou fazendo atividade física e eu não consigo perder medida, eu não consigo desinchar a perna. O mais importante é procurar profissionais que tratem o lipedema e deem um direcionamento adequado. Por exemplo, na alimentação, não é uma restrição calórica, pelo contrário, isso pode até piorar, que vai tratar o lipedema. Nós temos que controlar alimentos, por exemplo, o glúten, que é muito inflamatório. Então, já com poucos dias, poucas semanas do restrição do glúten, as pacientes já conseguem ver resultado. Também tem bebida alcoólica, açúcar, tudo isso que a gente sabe que inflamam. Também atividades físicas dá prioridade à atividade com menor impacto. E também, principalmente na água. Quando você está inflamada, a gente tem que preocupar primeiro em melhorar esse processo inflamatório. As atividades na água são muito indicadas para as pacientes que têm toda essa sensibilidade, que têm lipedema, e evitar atividades que tenham muito impacto. Então, não adianta fazer qualquer atividade física, fazer qualquer tipo de alimentação. Um outro ponto muito comum é a drenagem linfática, que as pacientes também... a gente vê muita melhora com a drenagem linfática, mas também não é qualquer drenagem linfática. O especialista ele tem que ser habilitado para tratar essas pacientes em específico. Dependendo da drenagem linfática, também pode ter uma piora dos sintomas. A gente sabe que tem essa sensibilidade ao toque. Dependendo como que for feita essa manipulação manual, pode até agravar o quadro, pode até evoluir esse quadro de hematoma. Geralmente, a gente utiliza dispositivos específicos para tratar o lipedema, além da compressão também com a meia elástica, que ajuda muito a controlar esse quadro de inchaço, esse quadro de peso nas pernas que incomoda tantas pacientes. Ou seja, existe tratamento, como você já adiantou para a gente, existe uma receita para ser seguida em relação aos cuidados, mas são muito específicos, por isso que é tão importante também procurar um profissional para que esse diagnóstico seja correto e esse tratamento indicado para cada pessoa também, né, doutora? Muito obrigada, viu? Então, não tem cura, mas tem tratamento, e o tratamento com a equipe é multidisciplinar. Acaba que a porta de entrada é o cirurgião vascular, porque geralmente as pacientes com lipedema têm uma grande associação com ciência venosa, com varizes, e que a gente trata concomitante. Mas a abordagem com fisioterapeuta, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, igual você citou também, o componente emocional é muito importante. As pessoas não têm um direcionamento, as mulheres têm um direcionamento, não entendem muito bem a lidar com essa doença no corpo. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante. E, consequentemente, a gente consegue, sim, que a pessoa tenha perda de medidas nas pernas, tenha melhora da qualidade de vida. Isso impacta tanto na rotina, quando não tratado, e evoluindo até com algumas complicações. Então, não pode deixar de procurar um especialista e que seja um especialista que tenha essa abordagem relacionada ao lipedema. Muito obrigada, doutora Natácia Domingues, por essa aula breve que você deu aqui na edição Manhã para o nosso público. Um ótimo dia para você, excelente semana, doutora. Eu estou à disposição, excelente semana. Gente, uma aula de fato, né? Quanta coisa que a gente precisa fazer e pode fazer. Quem tem esse problema, você pode rever esse conteúdo no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente já sobe lá para você. E, é claro, compartilha, porque muita gente precisa desse conhecimento.